Olá, bom dia! Estamos aqui iniciando mais essa live de uma série de live onde nós estamos falando sobre as feridas emocionais. São 5 feridas que nós trabalhamos aí e já falamos semana passada sobre o abandono e hoje vamos falar sobre a rejeição e como essa ferida da rejeição paralisa a sua vida, como ela afeta a sua vida adulta. Vou aguardar aqui as minhas amigas terapeutas, a Gi e a Cícera entrar para nós iniciarmos juntas essa live e trazer aí mais consciência, mais compreensão de como as feridas emocionais, travam, impactam a nossa vida de uma maneira tão negativa, e da importância da gente poder tratar essas feridas e a importância da gente abrir a consciência e olhar, para os sintomas. Vou aguardar aqui. Você que está entrando aí na live, eu já peço, compartilhe, porque conhecimento é igual crescimento. Precisamos crescer, expandir a nossa mente. E vamos fazer isso através de conhecimento. E essa live, ela traz, todas as lives que nós estamos trazendo aqui, traz esse crescimento de expansão da nossa mente. A Cícera entrou aqui. Vou te enviar o convite, Cícera. Vamos lá. Vamos ver se ela entra. Vamos aguardar a Gi entrar também. E você aí vai enviando os aviãozinhos, vai compartilhando. Bom dia, Val. Agora você me escuta? Bom dia, te ouço, Val. Ai, que bom, que alívio. Tá vendo e ouvindo bem? Tá bem o som? Tô te ouvindo bem, tá perfeito, tá muito bom. Que ótimo, que ótimo. Vamos aguardar a Gi entrar aqui para nós iniciarmos juntas aí. Bem-vinda, Cristiana, tá entrando aí. Cadê nossa amiga Gi? Falando, Cícera, da importância dessa série de lives, que nós estamos fazendo sobre as feridas emocionais, como elas impactam a nossa vida, Isso mesmo, Val. Falar de ferida, falar de dor, é o lugar de desconforto. Mas é no desconforto, que vem a cura, A gente precisa limpar aí as dores, Olhar para a história de vida. E a gente se comprometeu esse mês, para estarmos aqui falando das feridas emocionais. Muitas pessoas não sabem que elas existem, Val? Muitas pessoas não sabem, que carregam uma dor que tem um nome, E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre como que isso acontece. Opa! Ah, entrou! Bom dia, Gi! Bom dia, quer dizer que vocês estão aí faz tempo fofocando e eu tô sem ver vocês ao vivo. Não você está vendo nós? Está vendo? Hoje eu tô vendo as duas. Tá vendo? Ai, que bom! Graças a Deus. Gente, mas não tá aparecendo a live ao vivo, vocês acreditam uma coisa dessa? Acredito. Oh, meu Jesus. Aí complica, Não consigo vamos nem compartilhar, então. Só se for aqui no aviãozinho, porque eu não consigo Gente, nem... vamos mandar aviãozinho aí, vai. Vamos ajudar. Levar essa live mais longe. Levar conhecimento. Exatamente. Como é que vocês estão? Estamos bem, Gi, graças a Deus. Ai, e você, bom. Minha amiga? Bem também. Maravilha. Mais uma semana, Mais um dia de missão aí para nós. Que maravilha. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, que me ajudam a transbordar, porque sozinha eu não ia não, hein? Essa é a palavra. Transbordar, gente. Que lindo isso. Isso, juntas somos mais fortes, isso mesmo, esse é o lema. E como é bom, Gi, a gente transbordar, conhecimento, expansão da mente. É lindo isso. Uma grande alegria. Meninas, vocês já deram a introdução aí? Porque eu perdi tudo, não vi nada que vocês já falaram por aqui. Eu cheguei no caminho. Agora, se quiser já abordando, entrando aí no tema, para a gente avançar nessa live maravilhosa. Então, vamos lá.
Bom dia, né? Eu nem sei se eu falei bom dia, porque a gente chega assim meio espalhafatosa por causa que não tá aparecendo as lives e ao vivo e tal. E aí fica um pouquinho mais difícil para as nossas preciosas estarem aqui com a gente ao vivo, que a gente adora quando vocês estão aqui ao vivo com a gente, por conta da partilha, né? Dessa troca gostosa. Mas sabendo que tem aquelas que gostam, que só conseguem ver também na gravação, vamos prestigiar você aí que está nos assistindo e já ir falando sobre esse tema, né, que a gente se propôs a falar esse mês, sobre as feridas emocionais e explicar, né, o quanto justifica como você é hoje, a presença de cada uma delas aí, em menor ou maior proporção em cada uma de nós, né, que todas nós passamos por ela. Porque elas são formadas desde a gestação. Então, é tudo que a mãe sente, né? Quando antigamente falava assim, não deixa a grávida, né, a gestante passar nervoso e tudo mais. Era só a sabedoria popular, ninguém sabia ainda por quê, né? O que poderia acontecer com um bebê que a mãe gestou e tinha estresse e tinha tudo passando alguma preocupação ou nervoso durante a gestação, né? E a mulher na fase gestacional ali, ela tá também com as emoções mais à flor da pele por conta dos hormônios e tudo mais, que, gente, gestar é um trem complexo, né? Tanto é que precisa estar com uma boa saúde, né? A mulher tem que estar saudável, porque ela vai despender muito das vitaminas dela para o bebê em formação, né? Então, se essa mulher não tá com saúde, fica mais difícil gerar, né? Fazer essa doação de si para aquele ser humaninho que está criando ali, crescendo ali na barriga. E é uma baita doação. Eu sempre falo, gente, gestar é uma doação, assim, do tamanho do mundo. Eu não curti muito essa fase, não, e ainda gestei 3. Mas a gente tivesse gostado, né, gente? Ali tinha um time de futebol. Uma caveirata. Então, aí, essa mulher, né, que tá gestando, que tá criando ali aquele serzinho, com algumas semanas já começa a ter aquelas ligações neurais, vocês acreditam? Que os neurônios ali começam a ter atividade elétrica. Então, tudo que a mãe está sentindo, o bebê sente. Absolutamente tudo. Só que sem raciocínio, né? Não tem aquela percepção lógica, cognitiva do que está acontecendo com a mãe. Então, o que o bebê percebe? Ele percebe que o útero contrai, que fica frio, né? E desconfortável. E a percepção que esse bebê tem é de não sou desejado, não tô inconveniente aqui, né? Então, o que acontece? Quando a mãe passa um estresse, né? Eu sempre falo sobre o estresse porque é a doença também do cotidiano da atualidade, né? O estresse desencadeia o cortisol, né? Para lutar ou correr, ou fugir, no caso. E o que acontece? O sangue que estava tudo aqui, né, na parte central do corpo, nos órgãos internos e tudo, precisam ser bombeados rapidamente para os membros, pernas e pés. E dá aquele frio na barriga, por quê? O sangue saiu tudo dali, foi para as pernas e pés, para poder ter essa rapidez, agilidade, para lutar, se for a sua escolha, ou fugir, se for a sua decisão, né? E nisso também vai a glicose, né? Libera a glicose na corrente sanguínea para que tenha energia para esses movimentos todos. Então, não sobra. O útero fica frio, fica incômodo, fica comprimido. Então, esse bebê sente aquele desconforto e sente como se ele fosse o causador daquele desconforto. Então, como se não fosse desejado. Por isso, uma mulher que sofre, que tem a ferida da rejeição, que é essa que é criada desde a gravidez até 2 meses depois do parto, é uma mulher que facilmente ela se sente inconveniente em
incomodando. Então ela tenta de todo jeito não incomodar. Se eu não for percebida, eu não incomodo. Então, eu sou aquela que não quer nem ser notada, não quer ser vista. Se pudesse esconder, se esconde. Eu achei engraçado outro dia que eu vi uma postagem, inventaram não, era um meme, né? Uma máscara, né? Uma roupa imitando o banco do carro. Para a pessoa ficar imperceptível ali dentro do carro. E eu Nossa, sou essa pessoa que, se eu puder usar o carro, se eu pudesse usar essa fantasia, usaria facilmente. Porque eu venho dessa ferida, né? Então, essa mulher que tem essa ferida da rejeição é essa que tenta de sobremaneira não perturbar, não ser inconveniente, aquela que, se pudesse esconder num buraco, ela se esconde, que é para não, sabe, não ser percebida. E tenta não ser percebida de toda maneira. Então é uma mulher que vai querer vai tender a ser mais boazinha, né? Aquela que não causa problemas, não causa desconforto, que flui pelo caminho da mais facilidade, assim, né? Por exemplo, um exemplo meu, por exemplo, eu dirijo, né? Eu sou pedestre quando saio a pé, sou motorista quando saio de carro. E aí os meus cálculos é sempre assim, o que vai atrapalhar menos o tráfego aqui, tanto de pedestre como de carro? É eu parar para os pedestres passarem e ter uma fila imensa de carro atrás de mim? Ou é eu deixar passar e não ser fazer a cortesia para os pedestres e deixar o trânsito fluir e eles esperem, sabe? Meu cálculo é sempre meio o que vai atrapalhar menos, o que vai favorecer mais gente, né? Então, para você ver que, às vezes você pensa assim, é minha natureza ser boazinha. Não, a sua ferida te moldou a um comportamento que tende a fugir daquilo que ela sentiu antes, de incomodar, de ser demais, de ser incômodo. Percebem que o que a gente acha que sou eu... Gente, é sério, o dia que eu descobri que a minha ferida emocional era da rejeição, foi uma catarse, como se desmoronasse um castelo, porque eu achava que eu era aquilo, que eu sou o que sou, por escolha própria, assim, tipo... sei lá, mas não, era conduzida pela ferida emocional, sabe? Era tipo, você só é o que é porque você vem de uma história seja da rejeição, seja do abandono, seja da traição, seja da humilhação, qualquer uma das feridas, entende? Que o que a gente acha que a gente nem no consciente, nem tudo tá no consciente, né? Tá muito mais no inconsciente do que no consciente. Então é sobre isso, mulher, é sobre trazer essa clareza para você, porque assim como eu descobri numa live assim, num estudo assim, que eu vim dessa ferida através das características, é isso que a gente veio transmitir também para vocês aqui, mais conhecimento, mais informação, para entenderem aonde vocês se encontram aí nesse processo da formação das feridas emocionais que a gente vai estar falando aqui todo esse mês de fevereiro. Eita, que eu falei, hein? É importante, né, a gente entender, né, que essa ferida emocional, ela molda, né, a psique da criança. Olha isso. E isso molda os nossos comportamentos hoje. A Gi trouxe aí essa fala e é importante, né? Quando a gente fala rejeição, as pessoas associam muitas vezes que a criança foi rejeitada, ou os pais rejeitaram, né? Também. Mas, a maioria das vezes, acontece dessa forma, né? A criança não foi acolhida, não teve afeto, não teve validação. Então, é todo o período. Por isso que na terapia a gente trabalha desde a fase do ventre. Porque todo esse período da gestação importa muito. Porque às vezes a ferida foi gerada lá e nós estamos carregando isso a vida inteira, sem ter consciência. Então, como a mãe reagiu, né, quando recebeu a notícia de que estava grávida, isso importa demais. Hoje a gente vê, né, muitas pessoas aí fazendo o chá revelação
E às vezes a gente vê, eu fico assim como terapeuta, dá até uma dor no coração. Vendo muitas vezes a reação da mãe na hora que sai ali e ela vê que não era o que ela esperava. Aquilo, a criança vai sentir, isso vai impactar toda uma vida. Nós, mulheres, tem que tomar muito cuidado. É lindo o chá revelação, muito lindo, mas a gente tem que tomar cuidado. Porque o sentimento que está acontecendo ali, a criança já vai sentir que foi rejeitada. E isso, como a Gi trouxe, vai impactar a nossa vida, né? Eu passei, né? Já falamos do abandono e hoje da rejeição. Foram as duas feridas que mais me impactaram a minha vida. E o primeiro passo é esse. É o que nós estamos trazendo aqui. Trazer a consciência. Será que eu tenho essa ferida? Porque, como eu falei, ela vai impactar a nossa vida adulta. Nós, adultos, nossos comportamentos são moldados, né, por tudo que nós vivemos, por tudo que nós passamos, as feridas, os traumas da infância. Por isso que eu acho tão importante o processo terapêutico. Foi esse processo que me tirou da dor, que me trouxe a consciência, né, de quais eram as minhas feridas, e eu pude ali entrar, ressignificar aquilo e viver a minha vida mais livre, mais leve. Porque quando nós temos essa ferida e não temos compreensão, qualquer uma das 5 feridas, né? Nós vamos ser comandados, né? Nossas atitudes, nossos comportamentos, inconscientemente. Por isso que muitas vezes a gente vive num ciclo repetitivo, né? De algo que vai se repetindo, repetindo, repetindo. E eu fiquei muito tempo num ciclo repetitivo. O que é isso? A vida, né? O inconsciente vai trazendo aquilo para ver se a gente consegue consertar. Aí traz uma, traz duas, vai trazendo um monte de vez, só que a gente não consegue, porque nós não temos consciência. Essa é a importância do processo. E eu vejo que muitas pessoas têm medo do processo terapêutico. Porque eu vou ter que sentir a dor, vou ter que reviver a dor. Sim, porque quando a gente revive, né, volta lá nessa cena, ali é uma oportunidade de você liberar aquilo. O que está preso em você uma vida inteira. Quando a gente volta naquela cena, esse processo te dá essa oportunidade de você expressar o que você não pôde expressar quando era criança, né, ou quando estava no ventre. Expressar e liberar. Esse é o segredo. Liberar essa emoção represada que está dentro de você, mulher. Olha a importância disso. Então, convite aqui, fique na live, veja as informações, vamos falar aí sobre os sentimentos, né? O que causa, e você fica aqui para verificar e abrir a sua consciência para ver se você está aí nessa ferida da rejeição. Né, Cícera? É sobre isso, meninas. A Gi trouxe um ponto muito profundo, né? Essa ferida da rejeição, ela fala da identidade, né? Como todas, né? É uma marca de identidade. Quando a gente fala de feridas emocionais, não é uma pessoa que te abandonou e você se sentiu rejeitada. Não é um episódio isolado, né? É um sentimento como identidade, é uma profundidade, né? De um sentimento que está enraizado ali nas suas memórias celulares, né? E o seu cérebro vai te conduzir para esse lugar sempre que um gatilho, né, estiver ali batendo a sua porta. Então, quando a gente olha para um caso, para depoimentos de pessoas que se sentiram assim, a gente olha para a história de vida. E é isso que a gente faz, né? Inclusive, na nossa mentoria, né, que está aberta, a gente vai acolher a história de vida dessa mulher, né? Como que foi a gestação dessa mamãe? Será que você foi uma filha, né, planejada? Muitas das gestações não foram planejadas. Só que a gente fala isso para a criança, né? Você não foi planejada, você veio de intruso que você era. Ele não estava te esperando, né? Diga que você não planejou, mas ele é muito amado, né? Filha, não te planejei, mas olha, quando eu descobri, você passou a ser muito amada, né? Saber que eu estava gestando você, né? Eu também venho desse lugar de dor, eu venho da ferida da rejeição, do abandono, e eu não sabia que eu tinha essas dores, né? Apenas os meus comportamentos estavam lá aflorados, mas a gente não sabia de onde vinha, né? E é o que muitas mulheres passam, né? Elas acham que elas são assim mesmo, né? Que tem que ser assim. Ah, é da minha identidade, porque eu sou assim mesmo, Cícera. Não, você não nasceu para ser assim, né? Aconteceu o fragmento.
A ferida emocional é isso. Aconteceu o fragmento da sua história. E pode ter fragmentado desde o útero da mamãe, né? Esse lugar quentinho que esfriou, né, Gi? Você trouxe muito, muito linda essa, né, essa clareza, né? O lugar quentinho que era para te proteger, ele esfriou em um certo momento da sua vida. E aí, o seu corpo entendeu uma mensagem diferente, né? O seu cérebro, né, posteriormente, começou a associar coisas que não eram a sua identidade. Foi um fragmento da sua história. E olhar para isso num lugar seguro, com amorosidade, né? Sem fuga. Porque o mais fácil é a gente negar a nossa história. Eu neguei a minha história a vida inteira. Falar de Também. uma vida que eu, tipo assim, eu não conheço meu pai biológico, eu simplesmente não falava sobre isso. Eu negava inteiramente. Eu não quero falar sobre isso, já passou, tá no passado. Só que os meus comportamentos, as minhas atitudes, os medos, as inseguranças, né? Tava ali me perseguindo. Eu achava que eu era assim. Não sei porque eu tenho medo. Eu sinto medo, né? A ferida da rejeição ali no meu calcanhar. E eu não sabia, né? Por isso que a gente fala da importância de processos terapêuticos. A gente levou uma vida inteira, né? Uma vida inteira para o nosso desenvolvimento físico, desenvolvimento ósseo, músculo esquelético, né? Neural, né? As conexões neurais. E tudo isso trouxe, né? Partículas da nossa história. Então, nós precisamos olhar para cada parte, para o corpo, para o mental, para o espiritual, de forma, né? Amorosa, né? E é esse lugar que a gente conduz as nossas queridas pacientes, né? Que chegou até nós. Val, quais são aí os comportamentos, né? Traga aí alguns comportamentos que essas mulheres que carregam a ferida da rejeição, elas acabam desenvolvendo automaticamente, né? Aquele modo automático, né? Muitos pontos importantes para a gente olhar e ter a percepção, puxa, eu tenho esse comportamento, será que eu tenho essa ferida? Você vai descobrir dentro de um processo. Gente, eu anotei aqui os pontos, gente, é incrível como a gente se identifica. Né? Eu fui marcando, aí eu fui assim, rabiscando. Nossa, eu tinha isso, eu sentia isso, eu sentia isso. Eu A lista sentia é tudo isso. Olha, gente, essa ferida da rejeição, ela era mais forte em mim. Olha aí, mulher, para você se identificar. Medo do abandono. Isso na fase adulta, né? A gente vai ter esses comportamentos. Dependência emocional. Dificuldade em confiar nas pessoas. Excesso de ciúmes e insegurança nos seus relacionamentos. Baixa autoestima. Eu tinha uma baixa autoestima total. Não se sente merecedora. Se auto-sabota. Necessidade de agradar a todos. Um sentimento de vazio, né? Por mais que você faça, que você tenha as coisas, você tá com aquele sentimento de vazio. A mulher sente aquele desamparo, sabe? Eu sentia isso, um desamparo, um vazio, que nada me preenchia, eu não conseguia, sabe? Eu ficava ali batendo cabeça, tentando entender, e não conseguia entender porque eu sentia tudo isso. Porque eu olhava para minha vida e falava, nossa, eu tenho uma vida tão boa, né? Tenho uma família, tenho um marido maravilhoso, tenho uns filhos, meus, sabe? E não conseguia entender. Por isso que a gente fala que é inconsciente, né? Nós não temos essa consciência. E olhando para essas informações aqui, mulher, veja aí se você também não está. Assim, né? Como eu estive lá, nessa ferida. E esses comportamentos aqui estão aí moldando a sua vida hoje. Porque nós somos moldados, gente. E quanto mais consciência a gente traz, mais a gente vai ressignificando e vai mudando tudo isso. Hoje eu lendo isso tudo aqui e olhando para isso, eu vejo o quanto que eu evoluí. Né? Eu consegui superar tudo isso. Então, minha mensagem para você, mulher, que não desespere. Nossa, eu tenho essa ferida e agora eu sinto tudo isso. O que eu faço da minha vida? Porque foi assim que eu me senti. O que eu faço? Né? Estou perdida. Sim, né? Todos nós sentimos. É comum isso. E ainda mais a ferida da rejeição, né? Como a Cícera falou, muitas, né, das gestações não foram desejadas. Muitos acontecimentos na nossa infância nos levaram a isso. Mas o que é mais importante? Que é possível eu sair dessa situação. Sabe? O mais lindo, que é possível ressignificar isso. É possível criar uma nova história. É possível eu curar. Então, minha mensagem para você é essa. Esteja mesmo abrindo a tua consciência, sentindo, né?
se tudo isso aqui está afetando a tua vida, afetando os seus relacionamentos, que o pior de tudo, né? Que essa ferida, ela afeta os nossos relacionamentos. Imagina um relacionamento onde você é muito insegura. Você não vai conseguir manter esse relacionamento. Um relacionamento que você tem muitos ciúmes. Você não vai conseguir manter esse relacionamento. Porque a outra pessoa não suporta tantos ciúmes e tanta insegurança. Porque não tem a ver com a pessoa, tem a ver com você. Eu estive nessa situação, né, de afetar a vida da pessoa, né, do meu marido, por causa da minha insegurança, por causa do que eu sentia. Então, isso não diz respeito somente a você. Diz respeito aos seus relacionamentos, como você se relaciona. Então, é importante você abrir aí a tua mente para essa compreensão que nós estamos tentando trazer aqui. Não se permita viver uma vida deixando com que as feridas te moldem. Porque essa não é você. Te limitem. Porque o que acontece, né? Nós somos feitos corpo, alma e espírito. E por que nós ficamos limitados? Por que a nossa vida fica estagnada e bloqueada? Porque no espírito, sabe, os traumas, as feridas, tudo isso que vai acontecendo na nossa vida vai sujando, sabe, a nossa alma. E a alma, ela fica bloqueada. E uma alma bloqueada, você não consegue acessar o espírito, que é o estado mais profundo do ser humano, é o espírito. É lá que está o seu potencial, é lá que está a tua força, é lá que está o teu poder. Por isso a necessidade de limpar, sabe, essa alma, de trazer cura para essa alma, para você acessar a sua essência. Porque a nossa essência está no espírito. Como a Cícera falou, essa ferida, ela afeta a nossa identidade, a nossa essência. Olha que fundo, profundo isso. E a nossa essência está lá no espírito, a nossa identidade. O nosso poder, a nossa força está no espírito. Então vamos limpar a nossa alma. É esse trabalho que nós fazemos. Limpar, sabe, essa sujeira emocional, esses traumas, essas feridas, tudo que te aconteceu, tudo que você carrega que é pesado e está sabotando a sua vida. É limpar, sabe, limpar. Dá até uma leveza a gente falar. Limpar isso para você acessar o teu potencial, acessar a tua força e a tua essência. Aí você vai virar o jogo, né? Nós estamos aqui para virar esse jogo. E juntas com você. Assim como nós viramos, né, meninas? Esse jogo, eu falo para você, mulher, é possível você também virar esse jogo. Sim, Val, muito profundo. Sabe uma coisa comum também a quem tem essa ferida de rejeição, gente? Aquela coisa de rejeitar primeiro, antes de ser rejeitada, né? Aquela que vai manter as relações superficiais para não se aprofundar muito, porque se a pessoa rejeitar, ela tá de boa. Se foi embora, foi porque tinha que ir, né? Tá tranquilo. Então, é coisas que se a gente realmente não parar para pensar, trazer para consciência, a gente acha que é nosso. É tipo, eu sou assim, mas você é assim, tem uma razão, né? Tem uma origem aí. E estão nas causas das feridas emocionais. No meu caso, por exemplo, foi depois, né, que eu nasci. Foi terceira filha mulher, minha mãe estava esperando um homem, né? Ela teve o segundo filho, tinha sido menino, mas foi natimorto. Então, ela estava ali na ansiedade de ter um filho homem, outro filho homem. E aí, a decepção, né? Que antes de ter o ultrassom, foi descobrir lá na hora do parto. Então, foi na hora do parto a descoberta ali. Mas você que está fazendo chá revelação, está descobrindo o sexo do seu filho e ficando decepcionada por isso, saiba que está afetando o bebezinho. Sim. É fato, né, meninas? A ciência já comprova isso, né? Que caminhos neurais, eles são desenvolvidos, né, na vida intrauterina, lá dentro, né? E os impactos emocionais são as vidraças quebradas na nossa vida, né? Vão atirando contra a nossa vidraça emocional, né? E a gente vai sentindo o impacto, né? Quando a gente fala de ferida, é impacto, né? É coisas que foi impactante, né? Por muito tempo, esses conhecimentos não eram acessíveis, né? A gente não tinha esse leque, né, tão amplo de informações que a gente tem hoje, né?
bases de dados científicos, vários profissionais falando, né, da neurociência, como que o nosso cérebro se desenvolve, e tudo começa na nossa mente, né? Tudo começa aqui, né? É um campo muito vasto, né? Então, a ferida, ela precisa ser olhada, né? E uma quebra de paradigma aqui, para a gente entender esse processo de ferida emocional, principalmente a da rejeição que a gente está falando hoje, muitas pessoas acham que, puxa, a pessoa se declara rejeitada. Muitas das vezes não. Muitas das vezes essa mulher coloca uma máscara, né, da boazinha, que ela vai cuidar de todo mundo ali, para ela se sentir amada. Olha como ela é boazinha, né? Essa mulher é maravilhosa, ela faz tudo por todos. Só que nesse processo de construir essa máscara para tentar, né, encontrar esse lugar de amada, de protegida, ela acaba o quê? Se anulando no processo, né? Sim. Quantas mulheres que a gente já ouviu depoimentos, né, meninas, de que fazia tudo por todos, mas nunca ia à consulta médica, nunca pensava no seu desenvolvimento pessoal, o emprego, a formação, tudo que ela gostaria para a vida dela, os projetos ficavam de escanteio, né? Ela vai cuidando de tudo, de todos. Por quê? Existe uma dor ali, né? Eu preciso estar fazendo para alguém me validar. Porque ela não se sente validada, ela precisa da opinião do outro. Ela precisa de alguém falando, alguém ali, né? Sabe aquela pessoa que faz e que tá sempre sendo elogiada? Nossa, mas eu fiz. Eu tinha uma chefe, gente, ela era. Agora que eu tenho esse conhecimento, eu falei, nossa, a minha ex-chefe, ela tinha. Não é o profissional que fala, né? Que a gente que dá o diagnóstico. Nenhum profissional da saúde emocional vai dizer para você, você tem essa ferida, né? É a pessoa, né, que vai buscar a sua identidade, vai se autoconhecer e vai se identificar ali. Nossa, realmente eu sinto isso, o nome da minha dor é essa, né? Mas pelos comportamentos, eu falei, meu Deus, ela só poderia ser dessa ferida, porque o comportamento dela de tudo poderia ser de outra, né? Mas eu aqui ela fazia tanto que ela fazia o trabalho dela, dos outros, ela chegava assim, então, tal coisa eu já fiz, tá? Pode anotar aí. Eu fiz aqui também. Antes de você abrir a boca, ela já falava assim, e tal coisa também já tá feito no tal setor, tá? Pode ficar sossegado. E eu até assinei. Aí ela ficava de braço cruzado esperando elogio. Sim. Reconhecimento, sim. Eu não queria receber, né? Porque existia ali. Eu falei, meu Deus, mas por que fazer tanto assim, né? Deixa cada um fazer o seu, cada um tem a sua responsabilidade, né? E também você falou um ponto muito importante, né, Val? Quando a gente fala da dor emocional, de emoções, fala de alma. E muitas pessoas se confundem quando a gente fala de alma, fala do mental, alma, onde está o nosso emocional, nosso espiritual, aquele sentir, né? Eu venho deste lugar. Por eu vir da fé cristã evangélica, após os meus 17 anos, que foi o processo da minha conversão, todas as dores que eu sentia antes desse encontro com Deus, eu achava que Jesus tinha que curar tudo. Que ele tinha que passar um bálsamo, né? E que ele tinha que perdoar a minha paternidade por mim. Ele não ia fazer isso, né? Porque compete a mim, né? Ele me deu o papai, né? Que me gestou e que me abandonou. E era eu que estava me sentindo abandonada e não sabia, né? Então, descobrir isso dentro de um processo terapêutico foi libertador. Eu descobri que décadas depois, mesmo processando uma fé em Cristo Jesus, eu não tinha sido curada emocionalmente. Eu precisava ainda de cura emocional. Porque eu não queria falar de pai, eu não queria olhar para a minha história de vida, eu estava negando todo o tempo a minha história. E como que eu ia crescer, como que eu ia prosperar com uma ferida rasgada dentro de mim, apenas colocando, né, curativos de camada, mas a podridão estava lá, né? Sim. A ferida começava a cheirar mal, todas as vezes que eu falava de identidade paterna. Eu via as pessoas falando de pai, eu falava assim, o infeliz que me gerou deve estar por aí, eu devo ter morrido. Sabe Deus onde ele está. Tomara que nunca apareça. Hoje não, hoje eu olho para minha história com gratidão. Hoje eu sei que eu tenho uma biologia paterna, graças a Deus que eu vim de algum lugar, né? Infelizmente a pessoa não reconheceu, mas eu sou grata a Deus por misericórdia ele ter usado uma pessoa para ser o meu genitor, né? E Deus, hoje a minha fé foi moldada, né? Eu fui polida com isso. E hoje eu reconheço 3 paternidades. A do céu, né, em primeiro lugar. O pai genitor e o meu pai de criação, que é o meu pai que me levou para o altar, né? Hoje eu reconheço que eu tenho, na ausência de um, eu tenho 3 paternidades, né?
Então, isso me levou para um outro lugar, gente. Eu saí do lugar da vergonha, da timidez, da dor, falar em público para mim. Aquela coisa, né, Gi? Se eu pudesse me disfarçar de Marbustra, eu me disfarçava. Você falou que era do banco do carro, né? Eu me disfarçava de boa. Se eu fizesse alguma coisa, nem fala que é o meu nome, aí nem coloca o meu nome aí, que pelo amor nem diz que foi eu que fiz isso. Eu era assim também. Era assim, Val. Não Eu tem era. Meninas, na pandemia, eu assisti as lives de um rapaz, um personal trainer, ele é mestre em neurociência, então ele fazia umas lives explicando como funciona toda a fisiologia ali dos músculos e tal. E toda vez que ele falava, bem-vinda, Gina, tudo bem? Eu morria de vergonha, ninguém tava me vendo. Ninguém sabia quem era eu. Aí eu falava pra ele assim, não me dá boas-vindas, não precisa avisar que eu tô na live, que eu tô ao vivo aqui, me assistir. Não precisa. Não precisa me dar boas-vindas. Aí ele, eu esqueço, porque ele falava, bem-vindo fulano, ciclano, não, todo mundo que chegava, ele dava boas-vindas. Eu não preciso falar meu nome, não preciso. Ai, gente. Olha isso. Olha, gente, como é os comportamentos, né? Eu também era uma, que eu lembro até hoje, que na escola, antigamente, né, os professores faziam a chamada. Eu odiava quando o professor falava meu nome, porque ele falava o nome inteiro. Que ele me dava um pavor, vontade de esconder. Eu era aquela criança que ficava sempre no último banco. E quando tinha chamada oral, eu faltava na escola para não fazer a chamada. De tão, sabe? Porque é uma ferida que te tira mesmo. Você não quer aparecer, você não quer que te vejam, você, sabe? Você se sabota literalmente. E na vida adulta também. Eu, quando comecei a frequentar a igreja e tudo mais, ia nas palestras, eu ficava lá no fundo, falando, não quero nem que esse palestrante olhe na minha cara. Eu ficava lá assim. Não fazia contato visual. Não ver, vai que ele me pergunta alguma coisa. Olha isso. Então, eu me escondi a maior fase da minha vida. Presta atenção, gente. Eu vou fazer 49 anos agora em fevereiro. Os maiores anos da minha vida eu vivi escondida. Escondida e me sabotando. E eu mesmo não conhecia o meu potencial. Olha isso, depois que eu passei por todo esse processo, como a minha vida mudou. Hoje eu tenho coragem de fazer uma live, eu gosto de fazer palestra, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de falar. Coisa que antigamente não é que eu não gostava, né? É que estava represado dentro de mim. Essas experiências, essas feridas emocionais, elas são experiências, né, que nós passamos lá na infância, perturbadoras e que tira a gente mesmo da nossa essência. A minha essência é essa. Hoje eu vejo a minha essência é essa. É uma pessoa que comunica. Mas as feridas, né, que eu tinha me deixaram fechada, triste, vazia, né? É só sentimentos ruins, né? Que essas feridas vão trazendo e vão nos moldando. Hoje eu sou feliz porque eu passei por esse processo e eu tive a chance de transformar e curar tudo isso. Porque imagina, com essa idade eu hoje tá me escondendo, né? Não ter coragem de fazer um trabalho, de fazer sabe? De se expor. Isso atrapalha até o trabalho, gente. Sim. Atrapalha a sua vida profissional. Porque você poderia estar em um patamar mais avançado, mas por causa dos seus comportamentos, que as suas feridas estão moldando, você está se limitando, você está estagnada e você não avança. Olha como isso é impactante na nossa vida. Sabe, passar por esse processo, ter coragem de acessar tudo isso, mas não para sentir dor. Eu vou acessar tudo isso porque eu não quero mais sentir dor. Eu não quero mais me sabotar. Eu não quero viver uma vida estagnada. Eu não quero mais me esconder. Eu quero a minha essência. Sabe? Sim. Vamos voltar para a nossa essência. E é libertador. Eu posso dizer porque eu vivi. É libertador você se libertar desses traumas e dessas feridas. Porque lá na infância, quando acontece, né, essas experiências emocionais, nós não temos, a criança não tem condições de processar isso, sabe? De entender. Nós nem entendemos quando criança. Hoje, olhando, a gente entende como adulta, mas quando criança a gente não entende e não consegue processar. Por isso nós temos uma frase, né, meninas, na terapia, né? Eu precisei crescer. A gente fala para nossa criança, que tem uma sessão linda, onde a gente acolhe a nossa criança interior e leva essa cura, leva esse amor, esse cuidado. A gente fala para ela tudo o que ela
precisou ouvir, tudo que ela queria ter recebido e não recebeu. É uma sessão linda, né, meninas? É E a muito gente lindo, leva para essa Val. criança o que está faltando para ela. Isso vai trazer a cura. Então, é uma sessão que eu amo, meninas, essa sessão, né, de acolher a nossa criança interior. E é isso, né, sozinha, é desafiador, né, a gente ficar tentando, porque eu tentei muitos anos sozinha trazer essa autocura. Claro, Deus me sustentou, como a Cícera falou, mas Deus, ele faz a parte dele, nós precisamos fazer a nossa. Faça a tua parte e eu te ajudarei, né? A gente tem mania e costume de jogar tudo para ele. Não, ele quer fazer junto conosco. Ele vai nos sustentar no processo, sabe? Ele vai nos dar coragem, vai nos dar ousadia e vai nos sustentar em todo o processo que a gente vai viver. E vai trazer, né, esse alívio para a gente. Mas nós dois juntos, né? A gente trabalhando junto com ele. Então, está aqui, mais uma vez, nós abrindo aí para vocês, né? Que nós estamos fazendo vários trabalhos, né? Começamos 2026 querendo levar para essas mulheres essa cura mesmo. Então, estamos com vários trabalhos, né? Vamos ter uma palestra aí dia 24 sobre inteligência emocional aplicada à vida da mulher. Não perca, mulheres. Entra na nossa bio, faça a tua inscrição. E o processo, né, meninas, que nós vamos iniciar dia 26 de fevereiro. Fica aqui o meu convite. Você, mulher, percebeu, né, que está vivendo aí, que está com esses sentimentos, com esses comportamentos, esteja conosco. Foi num processo desse que nós três conseguimos ir para o próximo passo, conseguimos ressignificar. Então, que você esteja conosco. Faça a experiência. Eu falo que a terapia é uma experiência que a gente vive, né, de ressignificação, de autocura. Então, fica aqui o nosso convite, na nossa bio, está lá, entra lá, faça a tua inscrição, venha caminhar conosco. Imagine caminhando, né, com 3 terapeutas, 3 especialistas, te ajudando nesse processo. Se uma, né, eu já passei com uma, já foi o suficiente, imagina 3, né, meninas? Muito, Val. Ô, meninas, olha só, é poderoso, né? Estudando, né, e revisitando aqui nossos materiais, anotações, tudo, né? Eu encontrei um vídeo sobre o meu processo de transformação e eu marquei ontem lá nos meus stories, né? Em 2023, você viu, né? 2023. Gente, vocês não têm noção como eu estava naquele vídeo. Tinha o quê? Tinha mais ou menos, acho que era 80 mulheres, quase 100 mulheres, contando com a equipe, né? Da Juliana lá, que é a nossa mentora. E o que aconteceu? Teve a oportunidade de eu falar. E eu falei, meu Deus, ou eu falo agora, eu me calo para sempre. E eu nunca tinha falado para quase 100 pessoas, né? Quando eu peguei aquele microfone, eu senti que eu não era mais a mesma. A coragem, é como se a coragem tivesse encorpado em mim, sabe assim? Entrado, assim. Eu falei, eu entrei no processo. E é aqui, é a partir de aqui, daqui agora, que eu vou me expor. E foi nesse processo, gente. É um processo de cura. É o que a gente fala, né? A cura, ela vem de um processo, né? Eu já vinha estudando, né? Estudando todo o processo, passando pela terapia. E lá foi eu experimentar aquilo que eu estava vivendo no meu processo de cura, né? Chegou a hora de eu me expor. E é nesse lugar que a gente quer levar você, que está aqui assistindo a nossa live, que vai assistindo o gravado, né? A gente aponta caminhos de curas, né? Levar você para um caminho de esperança, um novo direcionamento da sua história de vida. Já estamos no 2º mês do ano. E olha para a sua vida. O que você tem feito de diferente? As dores começam a ser as mesmas, comportamentos os mesmos, sentimentos os mesmos. Você precisa fazer algo diferente, né? Para a sua história mudar. Para você reescrever. A gente fala que é construir um novo caminho neural que é possível, né? Emocionalmente, espiritualmente, você ser uma nova pessoa, né? Não é ser uma nova pessoa, na verdade, né, meninas? É voltar à sua essência, à sua identidade de origem, aquilo que Deus te criou para você ser. Nada mais do que isso, né? Ser quem nós nascemos para ser. Pessoas libertas. Liberta da vergonha, liberta da timidez, liberta dos bloqueios emocionais, liberta do se sentir menor que os outros, né? Porque o outro... Eu tinha essa coisa, né? Minha mãe falava assim, isso aqui é lugar de rico, não entra aí, não entra nessa loja, você não vai comprar nada. Mas eu falei assim, se eu tiver do que eu vou sim. Porque primeiro a minha identidade, eu sei quem eu sou, né? Esse lugar não é para nós. É sim, vou entrar, né? Quando a gente sabe quem nós somos, a gente não se diminui no espaço.
A gente não se diminui, né? Então, o que que a gente faz aqui com as nossas queridas? E por que nós estamos aqui todas as quintas-feiras partilhando um pouquinho desse conhecimento? Porque a gente quer que você reconheça que você se encontra em um lugar que precisa de cura. É como você está com fome, você fala assim, olha, tem um restaurante ali que eu já comi, tá aprovada aquela comida, aquele cardápio é bom, vai lá e experimenta, né? Então, se você nunca passou por um processo terapêutico, nunca esteve uma vivência de grupo, de cura interior, né? Você tem a oportunidade de estar com a gente. Ah, mas eu não gosto do online. A gente tem vivência no presencial. Ah, eu não tenho tempo de estar no presencial. Você pode estar com a gente no online, né? Ah, mas eu não posso pagar, meninas, não sei o quê. Terapia é cara, estar com uma terapeuta com 3, então, meu Deus, eu vou à falência. Nada disso. A gente tem workshop de inteligência emocional gratuito para você no online, sentar na sua Estamos tirando todas as desculpas, né? É isso mesmo. casa aqui, ó. Não tem desculpa. E se você, mulher, entrar lá no formulário da mentoria, também tem surpresa para você lá. Se eu fosse você, entrava, hein? Vai dar uma olhada. Né, Não tem Gi? desculpa para cura, né, Não meninas? Não Cheio tem. de desculpa para sua cura. 2026 é o ano do avanço, é o ano da libertação emocional, meninas. Vamos embora. Chega de sabotagem, né? Chega de Chega. sabotar. Jesus, Chega. fé, espiritualidade, assuma a sua autorresponsabilidade. Só você pode te tirar desse lugar. Porque, ó, Deus já nos deu a oportunidade todos os dias. Né? Preparou 3 terapeutas para cuidar de você, em todas as modalidades que você pode estar. Então, só Que depende de você. privilégio, né, meninas? Depende de Vamos você. lá, Gi. Vai dando suas finalizações A aí. gente, que nós estamos a chegando gente no se coloca em finalzinho. cada lugar, né? E não sabe que é por conta da ferida emocional. Eu gosto de lembrar. Eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo da Marília Gabriela, que ela fala que se tornou uma pessoa sozinha, afastou todo mundo dela. Não vi É um ainda. vídeo que circula muito aqui no Instagram. Ela conta que quando ela era apresentadora, ela tinha aquele monte de gente ao seu redor, né? E ela socializava muito. Então ela chegava em casa e nem queria socializar, não queria ter mais. Chegava meio, como fala, esvaziada, né? E quando ela se aposentou, não trabalhava mais na televisão, ela conseguiu ficar sozinha, afastar todo mundo dela. Ela falando isso, tá, gente? E aí eu Tá. falando, olha como a gente cria a nossa realidade em base da nossa ferida. E se a gente não trouxer para a realidade, que é por conta dessa ferida da rejeição, no caso, quando é que vai sair dessa posição? Não sai desse lugar, sabe? Porque eu me observo muito todas as vezes que eu tô afastando as pessoas, sabe? Tem amigas que falam assim, mas você passou por tal coisa, nem me contou. E eu realmente fui daquelas pessoas que ninguém sabia que eu tava passando dificuldades, problemas, desafios, porque eu não queria incomodar ninguém com os meus problemas. Então eu pensava assim, eu só contava depois que passava, que eu já tinha superado, que eu já tinha resolvido, aí eu contava. Aí a pessoa, mas como assim? Eu não fiquei sabendo, eu podia ter estado do seu lado, e não sei o quê. Então, normal, é natural da pessoa que sente essa ferida da rejeição não querer expor vulnerabilidade também. Porque não quer até que o seu sentimento, ela acha que vai incomodar a outra pessoa, sabe? Não quer incomodar. E aí quando você vê, você afastou todo mundo, né? Que nem o relato lá da Maria Gabriela. Ela afastou todo mundo e aí ela fala no vídeo, eu me tornei uma pessoa sozinha. Mas com consciência de que eu afastei as pessoas, né? Que eu não cultivei as amizades, que fui afastando um a um até ficar sozinha. Mas, aí eu fico pensando assim, a mulher já tá com, sei lá, 60 e tantos anos. A gente precisa viver assim a vida inteira? Não, a gente precisa despertar para a mudança e entendendo que hoje em dia tem recurso para tudo, graças a Deus. Que tem recurso para solucionar, né, as suas circunstâncias. Você não precisa viver até a solidão, né? É solitude e tal, mas se eu tô neste lugar por conta da minha ferida, não é genuíno, assim,
não é consciente, sabe? Não é consciente. Eu me coloquei naquele lugar por conta da ferida. Não fui para aquele lugar de, tô de boa sozinha, sabe? Então, assim, mulher, nos ouve, esteja com a gente. Nós estamos aí com vários movimentos para que você esteja participando, esteja ampliando a sua consciência para de onde você está nesse rolê aí, para que você assuma a sua verdadeira identidade, aquela que você pode ser, né, de maior potência do que essa reprimida aí, essa escondida, essa que quer se esconder, né? Então, hoje, mais tarde, nós temos essa linha virtual de acolhimento emocional. Esteja no grupo, onde a gente disponibiliza o link do encontro. Como a Val falou, no fim do mês nós temos aí 2 movimentos, a palestra online gratuita, virtual, no 26, o início da mentoria em grupo, para que vocês estejam com a gente. E em março, o voo tá chegando, hein? Fizemos essa vivência o ano passado. Estamos ansiosas, e esse ano vamos repetir essa vivência com bastante alegria para vocês estarem com a gente. Quem participou, esteja também, que tem sempre novidades. Quem ainda não viu, não esteve conosco, queira estar, que vocês não vão se arrepender em nada. Vai ser em São Bernardo, na chácara inglesa, fácil acesso, tranquilo, de estacionar e de trólebus e tudo mais. Não temos desculpas, hein? Basta querer. Fugir nunca será opção, né? Para essas mulheres... Fugir é boa, fugir não é opção. Chega de se sabotar. Não permita mais que as feridas emocionais deixe você estagnada e te sabote a sua vida, mulher. Chega! E eu quero deixar um versículo final, porque a gente acolhe, né, a sua dor, acolhe a tua história. Estamos aqui para te acolher. E mais que isso, né? Deus também te acolhe. Então, seja acolhida agora por esse acolhimento divino. Isaías 53:3. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o meu Senhor me acolherá. Ele sempre nos acolhe. Isso aqui é uma promessa de amor divino, acima de qualquer abandono. Então, também você, mulher, não se abandone mais. Você vai virar o jogo, estando com a gente. Dá suas palavras finais aí, Cícera. Eu só tenho uma frase aqui para partilhar. Depois disso, você já fechou com chaves de ouro aí, né? Se ninguém nos quiser, Deus nos quer, já nos projetou lindamente, né? E parte de nós, né? A cura começa em nós, né? Para depois, através de nós. Então, mulher, para de fazer tanto para os outros. Entra no seu processo de cura. Decida que a partir do aqui e do agora, a sua história pode ser reescrita com lindos capítulos. Gratidão, minhas amigas. Gratidão por essa entrega. Muito obrigada. Obrigada por mais essa live. Mulheres, vai lá na nossa bio, no link da bio. Tem todas as informações de tudo que nós estamos fazendo aí nos próximos meses. Beijo para todos. Até mais. Sala de acolhimento 13h30, né, meninas? Sala de acolhimento é gratuito, tá, meninas? Qualquer um pode entrar. Chama a gente lá no direct. Até mais. Tchau, tchau. Gratidão, querida. Você também.